definitivamente, Goiás é um estado de direita, é um estado conservador. Esta semana nós assistimos cenas lamentáveis da inauguração do SBT News. Assistimos com tristeza, mas assistimos também com orgulho o pronunciamento do Zezé de Camargo. Não só um pronunciamento simples, mas uma decisão de romper com o SBT, depois do que foi registrado lá pelas câmeras da própria emissora que aconteceu naquela inauguração. Eu parabenizo o Zezé de Camargo. Zezé de Camargo, você é o orgulho do povo goiano. Você lavou a alma do povo goiano, do povo brasileiro, do povo de direito, do povo do bem, que é predominante no nosso Brasil. Goiás é um estado que a gente pode dizer que não é nem predominante, é um estado de direita, é um estado conservador, mas o Brasil também é formado na sua maioria por um povo cristão, por um povo conservador. E a gente viu manifestações de todos os lados. Eu deixo aqui todas as minhas homenagens a Zezé de Camargo, assim como aconteceu também recentemente com um pronunciamento num show protagonizado por Leonardo. A gente tem o orgulho de ser goiano quando vê as nossas principais celebridades aqui manifestando as suas posições do lado do bem. Eu parabenizo os dois, mas parabenizo especialmente Zezé de Camargo. Sobre o SBT, o que eu gostaria de dizer a respeito de Patrícia Abravanel, Patrícia, o próprio nome diz, uma patricinha, uma pessoa que não foi preparada para cuidar de um legado tão valioso, igual o do Silvio Santos. Silvio Santos deixou um legado fabuloso. Silvio Santos, ele era um judeu, todos nós sabemos, um cidadão religioso, gostava da família, sempre enaltecia sua família, ele promovia a família brasileira e transformou todo aquele império chamado SBT no canal da família brasileira. Todos os programas idealizados por Silvio Santos foram idealizados para envolver a família. Eu e minha família assistíamos aos programas Silvio Santos até o seu falecimento. Difícil é assistir a Patrícia Abravanel. Não tem talento, a voz dela é muito difícil de ficar ouvindo, é estridente, é enjoativa, falta-lhe muita coisa, falta-lhe talento, mas falta também juízo, falta capacidade para cuidar de um legado tão fabuloso igual ao do Silvio Santos. Não restaria outra alternativa para ela se não terceirizar a gestão, a administração de tão grande legado, de tão grande emissora. E ao terceirizar, acontece o que aconteceu. No mínimo, eu acredito que Patrícia Abravanel e suas irmãs estão trazendo profissionais que eram da Globo e estão tentando transformar o SBT numa outra Globo. Ao fazer o lançamento do SBT News, isso ficou bastante demonstrado. Como é que uma pessoa consegue, em tão curto prazo, da morte do seu pai para cá, cuspir no caixão do pai, como essa cidadã fez? Embora judeu tenha divergência com relação a considerar Cristo como o Messias, o judeu serve ao mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Silvio Santos era assim. Embora fosse judeu, ele sempre transformou aquele canal num canal que remetia não só para a família, mas também ao povo cristão. Abriu as portas do SBT ao povo cristão. Até o jornalismo do SBT, ele tinha uma linha diferente dos demais canais até o falecimento de Silvio Santos. Quem não se lembra de Boris Casoy? Olha a imagem de Boris Casoy, como era prazeroso ouvir o Boris Casoy falando de política, falando de bons costumes, falando de diversos assuntos, conservadorismo, remetendo ao conservadorismo. Essa senhora, ela cuspiu no caixão do próprio pai, ao levá-la para dentro na inauguração, o antissemitismo, o comunismo, o satanismo. E mais do que isso, a censura, o arbítrio, o autoritarismo, dos quais Silvio Santos fazia até chacota, mas fazia críticas severas. Quem não se lembra do vídeo do Silvio Santos quando ele dizia que, sabe onde é o lugar que todo mundo é comunista? Dentro do presídio. Lá eles comem igual, eles vestem igual, eles dormem em camas semelhantes. Enfim, eles têm uma vida comum. Ele fazia críticas severas a isso tudo. Ela leva o antissemitismo, o comunismo, o satanismo. E mais do que isso, a censura, o arbítrio, o autoritarismo
para dentro do seu canal. Isso é cuspir no caixão do próprio pai. É romper com todo o legado de Silvio Santos. Eu não sei o que moveu essa senhora, porque ela disse que é cristã. Ela já foi cristã. Ao fazer isso, ela abraça, ela acolhe, estabelece um pacto com o satanismo, com o antissemitismo, com o comunismo. Fica aqui a minha repulsa, o meu repúdio. O que essa mulher fez é imperdoável. Não à toa vem perdendo audiência. Mais ainda, só para finalizar essa pequena análise e a minha manifestação sobre isso, toda a minha repulsa. Flávio Bolsonaro agora está sendo usado para tentar recuperar um pouquinho do legado de Silvio Santos. Não sei se isso é bom, a decisão é dele, mas com todos esses convites agora expondo massivamente a imagem de Flávio Bolsonaro, o nosso pré-candidato a presidente da República, me parece que aí o Flávio acaba sendo usado aí para tentar salvar o que restou aí depois desse lamentável episódio da inauguração do SBT News. Tentam usar o Flávio para tentar recuperar um pouquinho do prestígio que perde o SBT nesse momento. Muito triste assistir o que nós assistimos nesses dias. Minha mais profunda reverência à memória de Silvio Santos e a minha mais absoluta repulsa ao SBT de Patrícia Abravanel. Que Deus nos abençoe a todos, que Deus abençoe o Brasil.